Aí nego pira, não. Tentaram copiar e não deu muito certo. E agora com vocês, vem ela, a minha, a sua, a nossa rainha, ela, Eduarda Barros, a dona da raia. Olá, eu me chamo Eduarda Barros, sou quadrilheira desde criancinha e por 10 anos eu fui rainha junina. E eu quero contar um pouquinho da minha história para vocês. A parte mais importante da minha trajetória como rainha foi a minha infância, pois foi lá onde tudo começou. Eu fui apresentada ao mundo junino muito cedo, ainda nos primeiros anos de vida, e foi por intermédio da escola que eu tive esse contato. Cultura e educação se convergindo, uma completando a outra, uma incentivando a outra, e eu no meio, absorvendo tudo. Eu dancei quadrilha, dança country, dança portuguesa, bumba meu boi e muitos outros. Enquanto estive naquela escola, estive conhecendo cada vez mais sobre a cultura do nosso povo. Eu tenho certeza absoluta que estar envolvida na cultura junina desde criança ajudou muito na formação do meu caráter. Ajudou muito na formação de quem eu sou hoje. Hoje em dia eu sou uma pessoa completamente admiradora de todo tipo de cultura e isso faz com que você tenha também uma certa empatia. Porque quando você conhece, quando você tem contato, você passa a respeitar. Minha história com a quadrilha Cadê os Homens é antiga. Começou lá em 2010, quando eu dancei na Cadê os Homens Juvenil. E eu lembro que no ano anterior, que eu entrei na quadrilha adulta, mas no ano anterior teve a Cadê os Homens Juvenil, né? Que era um projeto que é assim, o projeto da Cadê os Homens Juvenil não é um projeto que tem todos os anos. Tem um ano sim, quando lá tem outro e tudo. E em 2010 teve a quadrilha Cadê os Homens Juvenil e eu entrei. Eu lembro que eu me acabava de dançar. E eu lembro até de uma vez, que eu me destaquei na Cadê os Homens Juvenil. Foi só esse ano que eu dancei, eu me destaquei, porque eu lembro que tinha uma moça que puxava à frente. Mas ela estava dando um pouquinho de trabalho em questão de disciplina, né? E as pessoas que estavam conduzindo os ensaios, né, em tudo, tiveram esse problema com ela e ameaçaram ela no ensaio, dizendo assim, eu nunca me esqueci, dizendo assim, olha, se você não respeitar a gente, se você não parar de faltar nos ensaios, se você não fizer as coisas certinho, nós vamos tirar você daí e vamos botar a Eduarda. Eu lá no meu canto, eu tava de cabeça baixa, logo assim, fui muito calada, né, o povo levava esporro e eu sempre ficava na minha, quietinha. Essa menina me olhou com os olhos, ela me fuzilou com um olhar assim, penetrante. Fiquei pra morrer de medo. Ela era famosa assim por ser briguenta, né? Eu pensei que essa menina vai me pegar na hora da saída. Eu fiquei assim, apavorada, de um jeito que se realmente isso acontecesse, se eles realmente tirassem ela pra me botar, eu ia dizer, não, filho, pode ficar. Não bote não. Eu ainda quero meus dentes na boca. E como vocês podem ver, essa sou eu, com todos os dentes na boca. Então deu certo. Eu consegui sobreviver. Eu dancei, entrei na Cadê os Homens desde a juvenil sem ambição nenhuma. Só queria dançar. E aí, quando foi no ano seguinte, 2011, Cadê os Homens completando 15 anos, eu entrei. Mas como é que foi essa minha entrada na Cadê os Homens? A Eduarda, ela entrou na CZE muito pitoquinha, muito pequenininha, muito novinha. Num período em que era difícil aceitarmos jovens na idade que ela entrou. Mas ela veio porque a gente percebeu que ela dava conta. Ela dava conta de estar ali no meio.
Os anos de 2012 e 2013, eu ainda dancei na Kadeozome como dama, sendo o ano de 2013 o primeiro ano que eu dancei na frente, puxando fila. Mas para você ver como é que é as coisas, né? Porque com o tempo passa, a Eduarda se destaca ano após ano após ano, ela vai na crescente e com pouco tempo, e isso foi 2011, quando foi em 2014, nós fomos surpreendidos que a nossa rainha, né, a Aline, que já era rainha há muitos anos, ia se afastar das quadras, ia, como a gente fala, aposentar a coroa. Aí começou o dilema. Quem vai substituir a Aline? A expectativa era de ser uma pessoa que já fizesse parte da quadrilha, já estivesse dançando há muito mais tempo, porque seria mais fácil essa mudança. E ela não, ela já chegou arrasando. Quando ela chegou arrasando, aí eu disse logo, cara, a briga vai estar feia, porque embora eu já conheça também o papel que as meninas representam dentro, e muitos anos de experiência que elas já dançavam, outras, mas eu achei que ela tinha o feeling da coisa. Não sou muito bom com datas, eu não lembro muito bem qual foi o período e qual foi a cidade, porque nós viajávamos tanto, saíamos tanto nesse período junino. Mas uma dessas viagens a professora Angélica nos acompanhou e a Eduarda era pequena. E aí eu comentei isso com ela, que a Eduarda seria a próxima rainha, a futura rainha da Kadeozome. Mas nem tudo são flores. Houve bastante resistência ao meu nome nos bastidores da Junina. A equipe que escolheria a próxima rainha estava dividida em aceitar o meu nome por um motivo muito curioso. E eu me recordo a fase que mais marca essa reunião, assim, para mim, a trajetória da Eduarda, que quando eu citei o nome dela, uma pessoa que estava lá, membro da reunião, ela olhou assim, viu, aí disse assim, ela é boa, mas é baixinha. Aí eu olhei e disse, nada que um salto não resolva. Tamanho não faz a diferença. Ela mostrou isso, né, no caso. Porque ela consegue ser tão grande com a emoção que ela passa para o público que o tamanho dela é irrelevante. A substituta para a Aline tinha um peso, porque ela vinha com essa carga de responsabilidade de ter que, eu não diria ser melhor, mas dar continuidade, tá no mesmo patamar. O meu primeiro ano de rainha foi muito, muito complicado, porque eu era pequena, eu era imatura, eu era inexperiente e o principal, eu estava substituindo a grandiosa Aline. A Aline já estava com 8 anos de quadrilha, já tinha um espaço amplo, já tinha um fã-clube montado, já tinha uma galera que apoiava. Então, ela já tinha uma responsabilidade de substituir uma pessoa que era muito querida na cidade como rainha. E para ela começar, ela tinha que montar a sua identidade própria. Foi o que ela conseguiu fazer. Eu, como animador, também senti algumas dificuldades também com relação ao que os comentários. A rainha deles é pequena, é uma criança, diziam entre aspas, porque é inexperiente, mas vamos ver o que é que vai acontecer, principalmente das concorrentes. Quando a gente chegava em outros locais, em outras quadrilhas comentavam, a gente sentia que isso tentava, sei lá, diminuir um pouco o trabalho da gente com essa relação. E a Eduarda categoricamente tirava isso de letra. Sinceramente, eu nunca tinha visto a questão de tamanho, de pouca idade e às vezes até inexperiência, mas ela não se deixava bater por isso e às vezes até era injusto porque ela acabava levando isso nas costas. O ano que foi mais desafiador para mim como rainha foi o ano de 2015, que foi o meu segundo ano como rainha. Por quê? Eu já tinha dançado em 2014, que foi meu primeiro ano, e eu me esforcei ao máximo, como todos os anos eu me esforcei, mas eu me esforcei muito porque era minha estreia, né? Eu precisava aparecer, eu precisava mostrar para o que eu estava vindo. E quando foi em 2015, eu já tinha algumas pessoas que gostavam de mim, mas a grande maioria não. Porque a grande maioria tinha me visto dançar em 2014 achando que eu iria fazer igual a Aline e eu não fiz. E as pessoas já tinham tanta admiração por ela, já eram tão fãs dela, que não queriam me aceitar. E tanto o público quanto o pessoal da quadrilha era assim. Aí foi quando eu desanimei. Apesar de tantos percalços nesse ano, tudo passou. Em 2016 eu floresci e consegui conquistar o meu espaço.
Eu me senti confiante, talentosa e capaz de carregar a coroa que conquistei. E daí em diante, o girassol desabrochou. O ano que eu achei mais interessante, entre todos os anos que eu assisti, foi o ano de 2016, que foi os 20 anos da quadrilha, né? Foi muito marcante com essa proposta que colocaram em quadra, que é que tu protagonizou a Rainha do Girassol, né? E foi muito marcante, porque foi muito, muito bonito. Foi um marco, eu falo assim, no sentido de hoje em dia, depois de tanto tempo, quando a gente lembra, é um ano nostálgico em si, por todo o trabalho da quadrilha e o da Eduardo, né? Que ela marcou muito com essa Girassol. Gente que era de outra quadrilha, que sempre gostava desse meio junino, né? A gente tinha essa espécie de fã-clube, melhor dizendo, né? Porque era uma inspiração pra gente que era de outra junina, né? E aí a gente via e achava muito bacana. 2017 e 2018 foram 2 dos meus anos favoritos. Em 2017, eu representei a Rainha do Amor. Surpreendi o público trocando de figurino durante a apresentação, feito inédito nas quadrilhas da região. Em 2018, eu arrisco dizer que foi o meu ano favorito, quando interpretei a boneca. Incorporei a personagem desde o esquenta junino até as quadras. Eu sou a flor do mamoleiro, me apaixonei por um boneco, e ele neto de se apaixonar. 2019 foi um ano atípico. Eu não dancei porque o meu avô faleceu bem no período junino, mas para não passar em branco, desafiei minha mãe a costurar um vestido de quadrilha para mim, e ela deu o nome. E por falar em mãe, eu não poderia deixar de prestar uma breve homenagem a ela nesse trabalho. Ela que sempre me apoiou e sempre esteve ao meu lado desde o início, se tornou tão quadrilheira quanto eu. Obrigada por tudo, minha mãe. Te amo. No período que praticamente o mundo parou, que foi o período da pandemia, a Eduarda simplesmente dominou o cenário virtual, né? Durante a pandemia, tudo parou, menos eu. Meu amor pelo mundo junino não podia dar uma pausa. Então eu participei de lives juninas, competições online, fiz propagandas e até gravei vídeos para postar nas redes sociais. Tudo isso para manter acesa essa chama. Os fogos já anunciam, minha rainha vai dançar. Minha rainha vai dançar. Após 10 anos usando a faixa e a coroa de rainha da Junina Cadê os Homens, eu resolvi me aposentar das quadras. O amor, a admiração e a gratidão que tenho por todos esses anos são imensuráveis, mas a vida resolve seguir um novo rumo. Muito obrigada a todos que me acompanharam e me apoiaram durante esse tempo. Serei eternamente grata por todo o carinho que recebi. Não se esqueçam de mim, pois nunca esquecerei de vocês. Meu sonho se torna real. Só aqui o meu sorriso é mais que especial. Eu vou contar os segundos pra estar de novo aqui, pra te cantar, te dançar, te viver, pra te sentir. Eu vou gritar.